Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada, Mônica Mendes, para nos falar sobre a sala de leitura nas escolas. E a minha parceira, Márcia Batista, da Faculdade de Ciências Humanas da Saúde, e eu, Neide Nofres, da Faculdade de Educação. Bem-vinda, Mônica. E aí, a pergunta que sempre se fazem, né, nas escolas. Sala de leitura, o que é? Para quê? Não tinha biblioteca no passado? Então tinha biblioteca, sala de leitura, é um novo nome. Como que é isso, Mônica, para nós? Primeiramente, olá, Márcia e Neide, é um prazer estar aqui. Então, essa é uma questão, acho que importante, né? Porque sala de leitura, ou os espaços de leitura na escola, são importantíssimos, né? Não dá para a gente conceber escola sem um espaço de leitura. E seja ele biblioteca escolar ou sala de leitura, eu acho que ele tem que existir, tem que, né, funcionar de uma forma adequada. A Rede Municipal de Ensino de São Paulo tem um projeto chamado Sala de Leitura, que surgiu em 1972 como um pedido dos professores. Isso que é interessante, né? Que vem da comunidade, dos próprios professores, essa necessidade desse espaço de leitura, né, na escola. Mas a leitura não é uma situação natural da sala de aula, Mônica? Ah, e outra coisa, eu não alertei que você é da Faculdade de Educação, né? Professor do curso de Pedagogia da nossa Faculdade de Educação, lidando isso com os nossos alunos, né, Isso, Mônica? e também fui professora da Rede Municipal, da Rede Municipal durante mais de 30 anos. Sai da escola, né? Isso. Básica mesmo. Isso, com certeza, Neide. A leitura é essencial, né? Não só para a área de língua portuguesa, mas todas as áreas, né? Todas as áreas que necessitam de texto, de livros, né? Você precisa de leitura. E precisa de um lugar especial para isso? Então, precisa porque você precisa de um espaço para armazenar os livros, né, para dinamizar a leitura. Então, a sala de leitura... O que é dinamizar as leituras? Então, a sala de leitura ou a biblioteca escolar seria mesmo esse espaço de você conseguir fazer um trabalho conjunto com o professor de sala de aula, auxiliando a dinamizar a leitura, a desenvolver o gosto, o hábito pela leitura, né? Para desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Mas não está um pouco assim antigo essa ideia de uma sala de leitura, né? A gente escuta toda hora, vai acabar o livro, não vamos ter mais livro, nós então, vamos ter vamos trabalhar só com a internet. Como é que você vê? Então, boa pergunta, né? Porque a sala de leitura ou a biblioteca escolar, ou seja, qualquer espaço, né, para leitura, precisa abarcar também essa questão, né, das tecnologias. Então, o computador, a internet, né, e todas as atividades possíveis que podem ser desenvolvidas, né, com a tecnologia têm que estar presentes na sala de leitura. Porque a sala de leitura, o espaço de leitura, precisa trabalhar com pesquisa, né, com a leitura, com o estudo. E esses meios de comunicação, né, atuais das tecnologias, eles são usados para isso também, né? Então, eles têm que estar nesse espaço. Agora, se fala em leitura, o Brasil é no ranking, né, da alfabetização, está ruim de alfabetização, está ruim da matemática. Enfim, Mônica, você que fez até uma tese de doutorado em cima desse assunto, o que precisa para ler? Por que é tão complicado? Precisa ter um espaço próprio, como o que está acontecendo? Por que isso é tão complexo para o estudante aprender a ler? Então, a leitura é uma prática social, né, e vital. E banal a gente até falar, né? Você citou as questões aí das avaliações nacionais e que apontam até a baixa, né, desempenho em leitura dos estudantes. Então, acho que por isso mesmo, né, esse auxílio, as salas, os espaços de leitura vêm como um auxiliar, né, da escola
para desenvolver a leitura, né, no processo de ensino-aprendizagem. Mas isso é dentro do horário, é dentro da grade escolar, então, é fora? Na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, a gente tem esse projeto, como eu estava contando, que foi criado em 72, inicialmente para desenvolver a pesquisa. E no projeto a gente não tinha sala de leitura, nenhum espaço de leitura nas escolas, mas os professores sentiram a necessidade, a falta de livros, né? Viam que os alunos não desenvolviam adequadamente a leitura, precisavam aprender a pesquisar, né? Então eles fizeram um projeto com as bibliotecas escolares próximas às escolas. Então as crianças saíam das escolas uma vez por semana e iam até a biblioteca, né? Desenvolviam um trabalho junto, professores e bibliotecários, e depois elas voltavam para a escola e a escola dava continuidade no trabalho. Esse trabalho foi tão positivo, rendeu tantas, né, tanto no desempenho dos alunos em leitura, que começou a ficar importante um espaço dentro da própria escola, porque todas as escolas queriam participar do projeto e nem todas as escolas tinham uma biblioteca próxima. Mas não seria talvez mais interessante a gente ter um movimento para ter várias bibliotecas no município, de forma que não se restringisse apenas às escolas? As escolas, né? Então, mas o que aconteceu historicamente, porque isso foi lá nos anos 70, né? Foi que acho que o poder público considerou muito mais importante ou mais fácil, talvez, né, ter a biblioteca na escola, né, do que ter a biblioteca no bairro, na comunidade, né? Então houve muito trabalho para comprar livros, distribuir os livros para as escolas e cada escola ter a sua própria biblioteca. Com o tempo a gente foi vendo que essas bibliotecas de bairro foram sumindo, inclusive, né? Inclusive nos anos 70, a Secretaria de Educação Municipal era a Secretaria de Educação e Cultura, e depois elas se separaram. Então, quando houve essa separação, também houve essa ideia de fazer as bibliotecas uma em cada escola. E era um pedido das famílias e dos professores que trabalhavam nas escolas, né, que tivesse uma biblioteca. As famílias também participam dessa sala de leitura? Sim, ou só as crianças? Sim, no projeto da sala de leitura, hoje, claro, esse projeto foi se desenvolvendo, né, durante todos esses mais de 30, 40 anos, né, da criação. Hoje ele atende todas as escolas da Rede Municipal de São Paulo, tem uma sala de leitura, que é uma concepção mesmo de sala de leitura, que depois a gente pode até falar da diferença de uma biblioteca escolar e uma sala de leitura, né? Então hoje todas as escolas têm salas de leitura e tem horários para os alunos irem para essa sala de leitura, inclusive na grade curricular. E fora esses horários, as salas de leitura também ficam abertas, alguns horários, poucos ainda, eu acredito, mas que possam atender de forma que atende a comunidade. Então atende ex-alunos, atende pais, né? Atende os próprios alunos da escola para fazer pesquisa. Então são horários livres de atendimento à comunidade. Parece que quando a gente fala sala de leitura, pega um livro e lê, né? Sala de leitura, vai lá, pega um livro e lê. Mas existem os contadores de histórias também, que fazem parte desta sala. Quer dizer, para a gente é uma coisa mais moderna, mais agradável do que pegar um livro e estar lendo, às vezes, para o aluno. São diversas as atividades propostas para esse espaço de leitura nesse espaço, né? Então, no decorrer desses anos todos que eu disse que a sala surgiu e se implantou, se implementou e foi se sedimentando e se consolidando cada vez mais, apesar de todas as diferentes gestões políticas, né? Então, nós tivemos diferentes gestores, né, prefeitos na cidade, e todas as vezes a sala de leitura permaneceu e foi se sedimentando cada vez mais, e eu acredito que isso ocorreu muito por conta de que era uma exigência de toda a comunidade,
dos pais, das famílias, né, e da escola também. Eu tenho uma curiosidade, né, que assim, a gente tem poucos materiais na escola, a gente escuta muito como as escolas são precárias, né? Quando você pensa numa sala de leitura... Ah, então, boa pergunta também. Como é que anda isso? Como é que vê isso? Isso, então, continuando a responder o que a Neide me perguntou, é que durante esses anos todos teve muitas propostas de atividades diferentes para a sala de leitura. Algumas permanecem, outras não, né? E uma delas é contar histórias, como você falou, né? Ler, fazer pesquisa, fazer teatro, né? Muitas atividades diferentes que o professor pode disponibilizar para as crianças. E junto, acho que respondendo, né, a sua pergunta, as salas de leitura da rede municipal também no início eram muito precárias, tanto que eles faziam, acho que vocês devem lembrar, né, tinha muito concurso de leitura no município de São Paulo, e aí a criança da escola que ganhava, né, o concurso ganhava uma biblioteca para a sua escola. Então foi assim que começou a incrementar esse espaço com materiais. Hoje as salas de leitura da rede contam assim com mais de 20 mil livros de leitura, livros para pesquisa, né? É muito rico o material. As salas de leitura da Rede Municipal de Ensino de São Paulo tem muito material. Tem um outro ponto também, que quando se fala em leitura, se lembra do Paulo Freire, certo? A leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Como se lida com isso na sala de leitura? Para não ficar fechado no livro? Muito interessante a sua pergunta também, porque no início, né, lá nos anos 70, na época da ditadura militar, né, Paulo Freire exilado, a proposta era que as crianças do primeiro ano não iriam para a sala de leitura. Eles não podiam ir, porque eles não sabiam ler ainda, eles estavam aprendendo a ler, né? Exatamente. Então, claro, com a abertura política, né, novas visões, a visão do Paulo Freire, né, entrando para a escola, aí abriu-se esse espaço de leitura para as crianças não alfabetizadas também, né? Tanto que hoje os espaços, não como uma sala de leitura, mas o espaço de leitura está lá nas escolas de educação infantil. A nossa conversa ela é sempre meio complexa, porque a gente não tem um roteiro e eu vou pensando várias coisas de diferentes ângulos, né? Mas agora eu queria pensar um pouco, a Neide fala muito assim, só a criança e o livro, né? E eu fui uma assídua frequentadora de biblioteca, da Biblioteca Monteiro Lobato, que temos aqui na Cerqueira César, não, tem outro nome, aquele bairro. Mas eu fui assídua naquela biblioteca e lembro até hoje, assim, dos lugares, do cheiro do livro e de um momento de introspecção. O livro, outro dia um dos professores daqui, nós conversando sobre o livro, ele fez uma frase que eu não esqueci mais, que o livro é um amigo egoísta, ele quer você só para ele. Né? E eu guardei isso, né? Assim, é aquele momento em que você viaja pelo mundo, conhece outras coisas, e essas outras atividades, elas são, vamos dizer, fazem a criança voltar mais para fora do que para o seu mundo, né? Como é que você vê isso dentro da sala de leitura? Eu vou ampliar a pergunta dela. A gente tem a sensação que a gente está só no começo da escolarização, mas a vida inteira, e na adolescência, eles descobrem mais a biblioteca do que as crianças, ou seja, eles vão independentemente na adolescência. Então, se você puder ampliar um pouco para ficar também para os adultos, né? Então, é muito interessante pensar isso, né? Como o livro e o leitor, né? Muito o livro e o leitor. Mas acho que para chegar nisso, né, do leitor autônomo, que ele possa ir buscar depois sozinho. Tanto que dentro das atividades da sala de leitura, uma delas é o empréstimo de livros. Um dos seus maiores objetivos, acho que da sala, é o emprestar os livros. Então, a criança ter
um acesso livre ao espaço, poder manusear esses materiais, né, os livros que estão lá, e poder levar para casa, né, esses livros e poder ler. Então, nesse espaço, o professor pode ler junto para a criança a criança ler, né, ler em capítulos, né, criar aquela expectativa, e agora o que vai acontecer? Todos poderem compartilhar da mesma história. Até uma das atividades é que os alunos possam ler o livro, fazer a recomendação deste livro para os seus colegas, né? Então ele pode ler e gostar do livro e depois fazer uma ficha de leitura simples na qual ele recomenda ou não recomenda e por quê. E fazer o mural. Essa é uma atividade recorrente nas salas de leitura, né? Porque aí ele compartilha, né, com os colegas e aí torna esse livro próximo, né, naquela leitura autônoma, individual, né? Mônica, a gente vai falando, também vai articulando. Existem interesses diferentes pela faixa etária? Como eu vou selecionar livros? Quer dizer, há uma referência na seleção de livros para as professoras que são adultos, para a família? Como vocês lidam com isso? Na sala de leitura da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, a gente tem os livros para professores, né? Então tem uma parte lá, uma parte reservada para livros da área de educação. Então a gente recebe, sim, da rede, né, da prefeitura, os livros de formação de professores, de psicologia da educação, história da educação, de práticas de leitura, enfim, né, todas as áreas da educação. E a gente recebe livros também de pesquisa, os livros infantis, infanto-juvenis, livros de poesia, né? Então tem para todas as faixas etárias. Aí cabe muito ao professor que faz parte desse espaço, que eu acho que é importante também marcar isso, né? Que na sala de leitura existe um professor responsável que faz a dinamização da leitura, né? É um professor ou um biblioteconomista? Não, é um professor. Inclusive essa é a diferença entre sala de leitura e biblioteca, né? Então, na biblioteca você precisa ter o bibliotecário. Na sala de leitura não, é um espaço de leitura e é um professor da escola de qualquer área de conhecimento, porque a leitura, né, está presente em todas as áreas, basta a pessoa se interessar, gostar desse trabalho, ela se candidata e é feita uma eleição dentro da escola. E todo ano esse professor é avaliado se ele continua ou não trabalhando na sala, nesse espaço. A leitura, ela abre mundos e fecha mundos, né? E você fez aí duas palavrinhas que me seguraram. Uma você falou, um movimento político que permitiu ou não a abertura das bibliotecas, e depois você falou da seleção dos livros. Como é que isso está sendo feito hoje, no momento em que a gente está discutindo escola sem partido? Quem é que define esses livros? Legal essa pergunta também, né? Dependendo da gestão que está no poder, né, essa seleção é feita de diferentes maneiras, né? Então ela pode ser feita vindo da própria Secretaria da Educação, né? Então as pessoas que geralmente são professores da rede, que se afastam do seu trabalho para atuar lá no órgão central, né, de orientação, de formação dos outros professores, e aí eles podem fazer a seleção lá, né, dos livros junto às editoras e fazer a compra dos livros e encaminhar para as escolas. Ou não, pode ser feito de outra forma, né? Chamam-se os professores das salas de leitura, né? E esses professores participam dessa seleção e escolha. Claro que as editoras mandam, né, os livros e dentro do que é publicado que pode ser escolhido. Mas uma coisa bastante interessante, que eu acho que, apesar dessa discussão aí da escola sem partido, né, a rede nos últimos anos tem se empenhado muito em comprar livros sobre pluralidade cultural, sobre gênero, sobre sexualidade, né? Inclusive na Secretaria Municipal de Educação a gente tem um setor de multiculturalismo, de pluralidade cultural.
Então, se tem esse setor, claro que a secretaria vai adquirir livros sobre as relações étnico-raciais, né? Livros que contam histórias africanas, E nós estamos falando japonesas. não só da divulgação de livros, mas estamos falando de muito dinheiro, né? Porque a hora que um livro é adotado na biblioteca, essa compra será... É para todas as mais de 400 salas de leitura da rede. Então você imagina o valor que isso dá. Como é que existe pressão, não existe? Qual o poder do professor de buscar uma literatura que seja mais condizente com o lugar onde vivem, o trabalho que fazem? Então, como eu falei, né, eles são chamados, né, eles são chamados para escolher os livros, né? E também o que eu acho que é interessante falar, existe alguma formação sempre, né, na direção dessas, vamos dizer, dessas novas ideias que vêm circulando na área de educação, da pluralidade cultural, do multiculturalismo, das relações de gênero, das relações étnico-raciais, e eles estão sendo comprados, sim, adquiridos, porque os professores pedem, né? Existe todo um trabalho na rede de que os professores sempre estão se colocando, sempre estão, né, pedindo que seja comprado, e a rede tem sim comprado os livros. Claro que não todos que a gente, né, gostaria, mas eles chegam às escolas sim, não na quantidade que talvez a gente gostaria que chegasse, mas eles chegam. Eu penso assim também, eu vejo hoje, né, o livro, tem desde o livro para o bebê. O livro, quando o bebê toma banho, tem um livrinho de borracha ali, né, e tem toda uma formatação diferenciada, né, e a gente está aqui no ensino superior, né, com os livros. Você tem alguma pista de como estimular a leitura? Por agora, mudando um pouco para a leitura começa em casa, começa na escola. A leitura começa onde, essa leitura? Porque a leitura de mundo, depois a leitura do texto? Então, eu acho que começa mesmo lá desde bebê, como você falou, né? Quanto mais estimulada desde bebê, acho que mais a criança vai ler, né? Por isso tão importante esses espaços de leitura, para ter sempre esse acesso a leitura, né? Por isso que a gente não pode conceber uma escola sem esses espaços onde o livro vai estar presente para você poder ter acesso a eles, né? E no ensino superior, as universidades também têm as bibliotecas, né? A gente tem que ter, aliás, é uma das coisas mais importantes que a gente sempre também, né, tá reclamando, que tem que comprar os livros atuais, que tem que estar lá nas bibliotecas universitárias. E aí, como fazer, né, esse estudante que chega no ensino superior ler? Acho que não é uma coisa que vem de cima para baixo, né, é uma coisa muito de dentro para fora, e que talvez o professor tenha que conversar com o aluno, indicar textos interessantes para ele começar a gostar de ler e criar o hábito de leitura. Tem um fato que eu queria comentar, que eu vivi com professora, que é o custo do livro. Então, os pais me diziam, comprar livro é caro, tem um custo. E aí, é uma situação de elite. Ler livros precisa ter um poder aquisitivo. E nós conversamos bastante com esse grupo que me procurou para falar isso, e a gente tentou mostrar que essa leitura, às vezes tem... Tinha um grupo lá, catador de lixo, que a gente até conversou, eles separavam os livros, não é livros, jornais, revistas, enfim. Então, está unido o livro a poder econômico? Com certeza, né? E por isso que é tão fundamental esses espaços de leitura nas escolas públicas. Mas nós não podemos disseminar para isso mais? você ter acesso, né, para essas crianças das camadas menos favorecidas, né, da sociedade, ter mais acesso ao livro. Livro, jornal, Mônica, Sim. Sabe? Quer dizer, tem tanto lixo, né? Tanto lixo que vai através de textos, antigos jornais, né? Os catadores os livros hoje, os papéis, tem um custo até, né? Para revender os papéis. Né? Então, muitas escolas também fazem campanhas
para comprar aqueles livros que não vêm da Secretaria Municipal de Educação e que eles tanto almejam, né? Então, materiais porque os livros também, às vezes, muito antigos, ficam obsoletos, né? Com erros, inclusive, e eles podem ser descartados. E aí podem ser revertidos também, né, em dinheiro para comprar e adquirir outros livros, né, mais novos, mais atuais e interessantes para as crianças. Então, se os pais quiserem, eles podem procurar bibliotecas. Eu sei que o SESC tem aí, o SESC Pompeia, muitos leitores, muitos acessos. Quer dizer, na verdade, os pais, mesmo sem poder aquisitivo, podem ter acesso a isso. Ah, sim, sim. Indo nas escolas, é isso que você quer saber? Nas escolas. Ou nas bibliotecas públicas. Quer dizer, o pai que hoje também a gente pode... tem um número reduzido, né? Em relação, acho que o que tínhamos nos anos 70, né? As bibliotecas de bairro quase sumiram, mas ainda algumas existem. Mônica, né? nós estamos quase que terminando. Tem algumas recomendações finais, para você dar suas palavras finais, para a gente poder encerrar? Acho que minha recomendação para essa questão da leitura, né, que esses espaços existam, né, que essa relação escola, biblioteca, espaço de leitura ou sala de leitura, não importa, ele deve existir, ele deve ser dinamizado, deve ser trabalhado em conjunto com os professores de sala de aula e o bibliotecário, caso tenha, né, bibliotecário. As escolas que não possuem esse espaço, que procurem montar esse espaço, né? Dinamizar um cantinho na sala de aula, algum lugar, alguma forma, carrinho de supermercado que você coloque os livros, de forma que todas as crianças possam ter acesso aos livros. Podem procurar também a universidade para a gente comentar. Também. Mônica, queremos então agradecer e aí com esse estímulo vamos ler mais, vamos socializar mais, né, e acesso a todos. Queremos agradecer a sua presença e colocar o curso à disposição aqui a PUC São Paulo Universidade para procurar. E a Márcia, como sempre, junto conosco nesse programa. Até a próxima.